Sábado, fazendo a minha caminhada com o marido, a gente conversava sobre o Dia da Mulher. Se realmente é necessário ter um Dia da Mulher, se não é meio hipócrita ou até mais ainda discriminatório ter esse dia especial, ter o dia 8 de março. Pois, para começar, sem as mulheres, nada seria possível, ninguém existiria. E somente sobre esse fato, a gente não precisaria falar mais nada sobre mulheres, sobre a sua importância. Sabemos que a data foi instituída no momento histórico da humanidade, lá em 1909, quando 130 mulheres morreram carbonizadas numa fábrica em Nova York. E depois disso, fiz uma rápida pesquisa, constando alguns dados que justifica realmente a comemoração, que é necessário sim ter um dia especial para o Dia das Mulheres. E eu vou citar alguns. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a pandemia atingiu em cheio as mulheres trabalhadoras. Pesquisa revelada em setembro de 2020 relata que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Um baita retrocesso. A pesquisa mostra ainda que tem mais mulheres sem emprego do que trabalhando. Relata também a participação delas, que vinha tendo uma tendência em alta nas últimas 3 décadas, caindo em 2020 7 pontos percentuais, quando comparado ao mesmo período de 2019. O pesquisador do IPEA, Marcus Excher, vê algumas razões para a perda desse espaço das mulheres. Primeiro, as mulheres estão em alguns dos setores que foram muito afetados pela pandemia, como prestação de serviços, salão de beleza, serviços domésticos, hotelaria, e todos com baixa remuneração. Segundo, elas têm uma carga maior de trabalho não remunerado em casa. E esse trabalho aumentou na medida que as escolas foram fechadas. E em terceiro lugar, elas foram mais beneficiadas com o auxílio emergencial, que tinha o objetivo de manter as pessoas em casa. Cecília Machado, professora e pesquisadora da FGV, Fundação Getúlio Vargas, acrescenta que soma-se a tudo isso as questões de trabalho remoto. Mulheres inseridas em profissões, em ocupações que também foram afetadas pela pandemia, que dificultam o exercício dessas atividades de forma remota. Óbvio, né? Como é que vai passar roupa? Como é que vai limpar uma casa de forma remota? Não existe. Outro ponto que cabe de destaque, e talvez um dos piores e mais importantes, é o medo. O medo presente na nossa sociedade. Segundo a Agência Brasil, entre as mulheres, 95% têm medo cotidiano de serem estupradas, de serem violentadas, sendo que 78% afirmam terem muito medo. A pesquisa revela ainda que esse medo é presente também entre os homens, porque eles também têm medo que suas filhas, suas esposas, mães, sejam vítimas desse crime. Segundo a pesquisa revelada em novembro de 2020, a maioria de nós, e o Vlad está aqui, pode dizer isso, conhece uma menina ou uma mulher que já foi vítima. E é unânime a percepção de que as brasileiras temem que isso ocorra com elas. As consequências de um estupro na vida da vítima, sejam psicológicas, físicas ou de uma gravidez indesejada, também são bastante reconhecidas. Não precisamos nem citar. Mas a pesquisa mostra que o acolhimento do Estado às mulheres vítimas, sejam meninas, mulheres, nas delegacias ou em qualquer outro sistema de saúde, poderia ser mais qualificado. Eis aí a importância, meus colegas vereadores, de seguirmos firmes enquanto vereadores na proposta de oferecermos em defesa dessas mulheres. Por isso, friso a importância de criarmos a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara. Outra pesquisa que nos alarma é a do Fórum Brasileiro de Segurança, realizado pelo Instituto da Datafolha, que mostra que no ano passado, 27,4% de brasileiras acima de 16 anos passaram por algum tipo de violência. Isso quer dizer, em números pormenores, que mais de 16 milhões de mulheres entraram nessa estatística.
É muito grande esse número. Dentro de casa, não são menores os números. Dentre os casos de violência, 42% ocorrem no ambiente doméstico. Além disso, mais da metade das vítimas, 52%, não denuncia e não denunciou o agressor. O número de feminicídios só aumenta. E ainda o maior argumento usado pelos criminosos são que é por amor ou para preservar a honra. Que honra tem alguém que faz isso? Agredir a pessoa mais fraca sempre é mais fácil. Eu diria que é um ato vergonhoso praticado pelos homens. É um ato de alguém muito covarde, que não tem a capacidade de brigar ou lutar contra alguém que tem a mesma força que ele. E para finalizar, cabe outra reflexão. Será que nesse mundo de desigualdades entre homens e mulheres, não teria sua origem em algo chamado cidadania? Qual o papel da mulher na política? Como anda a mulher na política? Segundo o TSE, em 2020, 52,6% dos brasileiros são eleitoras femininas, né? Mulheres. E 47,4% homens. Então, vejamos, desse tanto, 9 mil são vereadoras. Apenas 16% do total, de um total de 47 mil vereadores. E Lucas não foi diferente disso, né? Somos 2 mulheres dentre 7 homens. Para o quadro executivo de prefeito, a mesma coisa, né? Apenas 12%, 12,2%. E eu fico pensando, vai faltar tempo, presidente. Fico pensando, será que se nós mulheres não nos uníssemos mais, não nos colocássemos mais à disposição de assumirmos o nosso papel na sociedade, frente à política, por exemplo, não somaríamos força para buscarmos mais direitos e menos só deveres? Principalmente frente a políticas públicas que atendessem todas as mulheres, sem medo das decepções e derrotas, com força e coragem de lutar, de fazer a diferença. Porque é através da política que muitas coisas são decididas, são decretadas. É através da política que faremos diferença no mundo. Não usando bandeiras de feminismo, mas realmente de lutas por igualdade. Nós mulheres somos fortes, somos rainhas, somos incríveis. Pena que algumas ainda não sabem isso. Julgar atitudes sempre será mais fácil, mas unidas conseguiremos muito mais, umas sendo força das outras. E viva as mulheres, todas as mulheres. Por isso, quero convidar todos que nos assistem, homens e mulheres, que participem do nosso ciclo de palestras, produzido essa semana pela Câmara de Vereadores, todas as noites, e da campanha Faça uma Mulher Feliz. E quem tiver ideias melhores do que essa de Faça uma Mulher Feliz, ou das palestras, que nos indiquem, porque nós estamos dispostas, né, Sandra, a melhorar sempre essas atitudes, melhorar nossas ações. Obrigada e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, vereadora. Teve 1 minuto a mais, mas vocês merecem. Hoje está perdoado. Passa a palavra ao vereador Márcio.